passada nós abordamos as concepções sobre a origem da alma, adotamos o traducionismo, né, como talvez a posição que melhor, né, compreende a posição bíblica, e nessa manhã então a gente vai falar sobre a estrutura do ser humano. Eu sei que provavelmente alguns irmãos nunca tenham ouvido falar, né, sobre essas teorias a respeito da estrutura do ser humano, mas é muito comum que algumas pessoas tenham um posicionamento, ainda que não tenham argumentações para defender esse posicionamento, mas tenham esse posicionamento porque, para elas, é um posicionamento lógico. Então, quero fazer um exercício com os irmãos. Não tenham medo, tá bom, de responder. Cada um pode ter uma posição diferente da outra, mas eu quero ter uma ideia, né, das posições que nós encontramos aqui na nossa congregação. Quem acredita que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito? Corpo, alma e espírito. Levante uma das mãos. Tá. A maioria dos irmãos. Quem acredita que o ser humano ele é composto apenas de corpo ou alma? Ou então corpo ou espírito, sendo alma e espírito sinônimos. Ou seja, parte material, palpável, e parte imaterial, que é a parte intangível, né? Intocável, por assim dizer. Quem acredita nisso? Que o ser humano ele é composto apenas por corpo e alma, ou corpo e espírito, levanta uma das mãos. Tá. E quem acredita que, na verdade, o ser humano ele é um todo indivisível? O Vinícius, tem muitas posições diferentes, né? Tem muitas posições diferentes. E o que eu quero abordar com os irmãos nessa manhã à luz da Bíblia, qual posicionamento melhor se sustenta, tá? É importante afirmar que, se você acredita em um ser humano tripartido, em um ser humano bipartido, ou em um ser humano que é um todo indivisível, isso não te faz mais crente ou menos crente. Esse é o tipo de posicionamento que nada influencia na nossa espiritualidade, que nada influencia no nosso cristianismo. Mas é importante a gente estudar um pouco sobre isso, porque ao longo da história da igreja, é um assunto que de quando em vez surge. Os pais da igreja abordaram esse assunto, os reformadores abordaram esse assunto. Então é importante que a gente pelo menos tenha uma ideia do assunto e tenha talvez um posicionamento, tá? Então vamos lá, começando pelo tricotomismo, né? Ou tricotomia. Esse é o termo usado para argumentar que o ser humano ele é dividido em três: corpo, alma e espírito, né? Então vamos lá. O termo tricotomismo ou tricotomia, né? O termo significa tripartido, das raízes gregas trihê, que significa tripla, e teinem, que significa cortar, né? Então, a principal base do pensamento tricotomista é a ocorrência de algumas passagens bíblicas que parecem distinguir alma e espírito, enumerando três componentes da natureza humana. Eu quero então ver com os irmãos essas passagens bíblicas nessa manhã. São algumas passagens bíblicas que são usadas, todas no Novo Testamento, né? Nós não encontramos nenhuma fundamentação para o tricotomismo no Antigo Testamento, o que já é bastante curioso. Então, eu quero ver com os irmãos essas passagens que fundamentam o tricotomismo. E nós, então, vamos aqui ver se realmente trata-se de uma interpretação coerente. E os irmãos fiquem à vontade aí, tá bom, para perguntarem e tudo mais. Então, primeira passagem, 1 Coríntios capítulo 2. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2. Será que eu coloquei a referência correta? Vamos verificar comigo. 1 Coríntios capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo.
Creio que é isso, né? Talvez falte uma referência, depois eu vou pedir para que os irmãos me ajudem a encontrar. São termos, na verdade, que nós lembramos que o apóstolo Paulo usa. Quem pode ler em alta voz para nós? Leia, por favor. Ok, tá? Leia o verso 15, por favor. Tá, tem uns termos que são usados aqui. Paulo também usa um outro termo que não está aqui, me faltou a referência, mas são termos comuns para o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo usa o termo sarkikos, já ouvimos ele, já lemos o apóstolo Paulo, né, onde ele apresenta esse termo que significa carnal. Ele vai falar do homem carnal. Aqui aparece um outro termo, que é o termo psikikos, que é o homem natural. O homem natural. E no verso 15, ele vai usar um outro termo, que é o pneumatikos, que é o espiritual. Então, esses três termos, eles aparecem no apóstolo Paulo. O homem natural, que é o psikikos, o homem espiritual, que é o pneumatikos, e o homem carnal, que é o sarkikos. Qual que é o argumento usado pelo tricotomista, ou pelo tricotomismo, né? Paulo, então, ele percebe o homem tripartido, onde sarkikos, o homem carnal, diz respeito ao homem da carne, no seu corpo, onde pneumatikos, que é o homem espiritual, diz respeito à parte espiritual do homem, e psikikos, de respeito ao pensamento, a psique, né, que é a alma do homem. Então, eles usam esse argumento, esses três termos usados pelo apóstolo Paulo, para dizer, veja bem, o apóstolo Paulo, então, ele percebe um homem tripartido. Um homem carnal, um homem espiritual e um homem natural. Qual que é o problema dessa interpretação? O problema dessa interpretação é que o objetivo do apóstolo Paulo não é argumentar em favor de um homem tripartido. Sarkikos, na linguagem do apóstolo Paulo, por vezes, não significa carne, não significa esse elemento material tangível, mas carne, por vezes, para o apóstolo Paulo, significa o homem que não nasceu de novo. O homem carnal é aquele que não teve uma experiência de novo nascimento. Então, nada tem que ver com o corpo. Pneumatikos, espiritual, para o apóstolo Paulo, é o homem que anda de acordo com o Espírito. É o homem que é guiado pelo Espírito. Ou seja, nada tem que ver com o elemento espiritual que o conecta com Deus. Né? E o homem natural, da perspectiva aqui do apóstolo Paulo, né, o psikikos, nada tem que ver com pensamento. Nada tem que ver com psique, com alma. Natural, da perspectiva do apóstolo Paulo, é o homem que não é orientado e dirigido pelo Espírito de Deus. Quando ele diz que existem coisas que são discernidas espiritualmente, significa que a revelação de Deus, ou para que a gente tenha uma compreensão da revelação de Deus, é necessário que exista uma interferência do Espírito. E o homem que não tem a orientação do Espírito, a iluminação do Espírito, não conhecerá a revelação de Deus. Então, o objetivo do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, aqui capítulo 2, não é apresentar a composição do ser humano. O objetivo dele não é esse, tá? Então, talvez esse não seria um texto interessante para sustentar o tricotomismo, porque não interpreta de maneira coerente. Agora, aqui fica mais difícil. 1 Coríntios, ou melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Esse é um texto clássico usado pelos tricotomistas. Então, quem achar, leia em alta voz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Aí alguém pode falar, pastor, agora ficou difícil, porque Paulo apresenta aí os três elementos, né? Corpo, alma e espírito, tá? Qual que é o argumento que nós usamos aí? Mais uma vez, o objetivo do apóstolo Paulo não é argumentar em favor
da composição ou da estrutura do ser humano. Segundo argumento, não trata-se de uma fórmula doutrinária, mas de uma oração. Uma oração. E nessa oração, Paulo, então, ele pede, para que todo o ser humano seja envolvido, o ser humano como uma unidade, seja envolvida nessa sua oração. E que, de alguma forma, ele tenha esse benefício divino. Então, o objetivo do apóstolo Paulo aqui não é apresentar uma estrutura do ser humano, não trata-se de uma fórmula doutrinária, mas de uma oração. De uma oração, onde então ele se vale do vocabulário que ele tem à disposição, do vocabulário que era comumente usado em sua oração, para de alguma forma suplicar o benefício divino, o favor divino. Quer ver onde isso também aparece em um outro texto? Vê lá comigo em Lucas capítulo 10, verso 27. Lucas capítulo 10, verso 27. Era muito comum essa linguagem de exagero, também chamada de hipérbole, sendo usada, não apenas por Paulo, mas também usada pelo Senhor Jesus. E essa linguagem de exagero, ela frequentemente aparece em orações, ela frequentemente aparece quando o autor bíblico ele quer dar uma ênfase demasiada para algum determinado assunto. Então, não encontramos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, uma fórmula doutrinária, onde Paulo diz, olha, gente, o homem é dividido em corpo, alma e espírito. Não, trata-se de uma oração. E nessa oração, então, ele usa um exagero. Agora, leia comigo lá, Lucas capítulo 10, verso 27, bem alto. Olha que interessante. Se nós tomarmos 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, de maneira literal, entendendo que Paulo está falando que o ser humano ele é partido em três, corpo, alma e espírito, o que eu acredito que não é correto, se nós tomarmos esse texto como literal, nós deveríamos tomar então Lucas capítulo 10, 27 como literal também. Como nós devemos amar a Deus? Interpretando de uma forma literal, que eu acredito que não é a correta. Como nós devemos amar a Deus? Devemos então amar a Deus com todo o nosso coração, seria então um elemento. Com toda a nossa alma, seria então alma um elemento distinto de coração. Com todas as nossas forças, seria então força um elemento distinto de alma e de coração. E com toda a nossa mente. Então nós teríamos aqui um ser humano quadripartido, se nós fôssemos interpretar esse texto de maneira literal. Alguns chamam isso aqui de policotomia, que interpreta de maneira literal Lucas capítulo 10, 27. Policotomia. Então quem está certo? Jesus, policotômico, que divide o ser humano em quatro, ou Paulo, tricotômico, que divide o ser humano em três? A resposta é, nem Paulo nem Jesus está dividindo o ser humano aqui. Nem Paulo nem Jesus. Eles estão usando uma linguagem de exagero. Jesus, aqui no caso, em Lucas capítulo 10, verso 27, aqui no caso, está dizendo que o ser humano, ele deve amar a Deus com todo o seu ser. É linguagem de exagero. Pastor, eu devo amar a Deus como? Com a minha mente? Com o meu coração? Com a minha força ou com a minha alma? Você deve amar a Deus com todo o seu ser. E a linguagem que é usada aqui é uma linguagem de exagero. Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com seu fio de cabelo. Ame a Deus com seus membros, ame a Deus com tudo que você é. Ame a Deus com sua parte material, imaterial. Ame a Deus de maneira absoluta. Então aqui nós não encontramos o argumento, ou não encontramos uma base que oferece então uma divisão do ser humano, não é? Então, por isso que eu acredito que 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, também não é uma base para o tricotomismo.
porque o objetivo não é apresentar uma divisão de ser humano, mas nós encontramos uma linguagem de exagero. Agora, Hebreus capítulo 4, verso 12. Agora, o tricotomista ele pode argumentar, está vendo, pastor? Hebreus capítulo 4, verso 12, argumenta que a palavra de Deus ela pode dividir a alma do espírito. Então, alma e espírito são coisas distintas, são coisas diferentes. Mais uma vez, irmãos, linguagem de exagero. Qual que é o objetivo do autor? Dizer que a palavra de Deus ela penetra de maneira extremamente profunda. Extremamente profunda. Ela é capaz de ser altamente eficaz no seu corte. Altamente eficaz no seu corte. E ela é poderosa para atingir o íntimo do ser humano. A palavra de Deus ela é poderosa para atingir o ser humano no seu íntimo. O objetivo aqui não é mostrar, olha, tá vendo? O ser humano ele é dividido. O ser humano ele é divisível, né? Então, esses argumentos, esses textos bíblicos, eles não servem, pelo menos ao meu ver, para afirmar que o ser humano ele é dividido em corpo, alma e espírito. Curioso saber o seguinte, tem um teólogo sistemático presbiteriano chamado Louis Berkhoff. Ele disse que a posição tricotomista ela tem origem na filosofia grega, onde alguns filósofos gregos acreditavam que o ser humano ele era composto de corpo e espírito. Mas para que houvesse uma interação entre corpo e espírito, era necessário um terceiro elemento. E os filósofos gregos entenderam que esse terceiro elemento seria a alma. Então, a alma é uma espécie de um elemento intermediário que conecta corpo e espírito. Alguém já chegou a dizer, na história da igreja, aplicando isso à Trindade, que a função do Espírito Santo seria uma posição, ou teria ele uma função intermediária de conectar o pai com o filho. Aí você pergunta, onde está na Bíblia? Não está na Bíblia. Isso faz parte, então, da construção intelectual de alguns pensadores e filósofos gregos, né? Parece que houve uma tentativa de trazer essa filosofia grega para a Bíblia. Mas eu acho que não é o correto, porque quando a gente interpreta os textos, não é isso que a gente encontra, tá? Então, dentro de uma posição tricotomista, quais seriam as funções de cada elemento, né? Então, o corpo, de uma posição tricotomista, é a parte que interage com o mundo através dos sentidos, né? A alma seria a sede da razão e das emoções, e o espírito é o meio pelo qual o homem se relaciona com Deus, tá? Esses são os textos bíblicos usados, como a gente pôde ver, parece que eles não podem fundamentar de maneira satisfatória esse posicionamento. Teve pais da igreja tricotomistas? Teve sim. Clemente de Alexandria, Gregório de Nícia, Orígenes e Irineu, tá? Agora quero ver com os irmãos a outra posição, que ao meu ver tem mais fundamentação bíblica. O tricotomismo, ele se usa dessas bases bíblicas no Novo Testamento, não há nenhuma no Antigo Testamento, e esmagadoramente os versículos usados são interpretados de maneira equivocada. Agora, a posição tricotomista tem muita fundamentação. Posição dicotomista, e a gente vai ver depois. Então vamos lá. O que é a posição dicotomista, né? Dicotomista significa bipartido, do grego de re, dupla, e tem nem, cortar, né? E a dicotomia diz que o ser humano é composto de dois elementos só. Tricotomista, 3. Dicotomista, 2. E quais são esses elementos? Um material, que é o corpo, e outro elemento, que é o imaterial. E esse elemento imaterial é alma e espírito. Alma e espírito, para o dicotomista, são sinônimos. São sinônimos. E como nós vamos ver na Bíblia, é interessante notar que tanto alma como espírito são usados, de maneira similar.
sem nenhuma diferença pontual, sem atribuir à alma e espírito funções específicas. E os textos bíblicos, eles são esmagadores, né? O componente material do homem é o corpo, e o material é a alma ou espírito. Isso quer dizer que no dicotomismo, alma e espírito são termos sinônimos, que se referem a uma única parte material do homem. Pais da igreja que defenderam Ambrósio, Agostinho, Atanásio, na verdade a maioria dos pais latinos defenderam o dicotomismo, né? E a maioria dos reformadores. Vamos ver então, irmãos, alguns textos bíblicos, tá? Primeiro, uma fórmula comum nas escrituras para designar a pessoa do homem é, na maioria das vezes, corpo e alma e corpo e espírito. Olha que curioso. Olha que curioso. Então, nós vamos ver que em um determinado momento, faz referência ao corpo e alma. E de maneira sinônima, em outro momento, faz referência a corpo e espírito. Né? Então, vou pedir para que um irmão abra em Mateus capítulo 10, verso 28. Quem pode, diga amém. Irmão Edson. E quem pode abrir em 1 Coríntios capítulo 7, verso 34, diga eu. Irmã Jaira. Pode ser. Então, vamos lá. Enquanto os irmãos estão abrindo, já vou pedir para que outro irmão abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 23. Quem pode, diga eu. Nossa irmã. E Apocalipse capítulo 20, verso 4. Quem pode, diga eu. Apocalipse está fácil, irmão Willis. Depois a gente vê outros textos bíblicos, tá? Então agora nós veremos como a Bíblia mostra que alma e espírito são sinônimos. Não há uma função específica para a alma e uma função específica para o espírito. São sinônimos que se referem à parte interna, à parte imaterial do homem. E os versículos bíblicos são muitos, 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 né? Então vamos lá. Quem achou Mateus 10, 28 pode ler. Jesus, então, ele percebe o homem como bipartido, né? O corpo pode ser punido por Deus, mas a alma também pode ser punida por Deus. E o espírito, onde está aí? Cadê? Vos. Né? Então, note como, numa perspectiva até do judaísmo do primeiro século, o homem ele era bipartido. Parte material e parte imaterial. Agora, 1 Coríntios capítulo 7, verso 34. Olha aí que interessante, né? Então, agora, corpo e espírito. Corpo e espírito. Né? Reflitam comigo, de uma perspectiva da teologia de Jesus. Deus ele pode punir o corpo, mas ele também pode punir a alma e o espírito. Por que Jesus não fez menção ao espírito? Ele não pode ser punido? A alma é punida, o corpo é punido, mas o espírito do descrente vai para onde? Então, nós teríamos que bolar uma teologia onde o corpo vai para um lugar, a alma vai para outro lugar e o espírito vai para outro. Por isso que a posição tricotomista, em algum determinado momento, ela encontra uma rua sem saída. Ela encontra uma rua sem saída. Irineu foi um dos pais da igreja assim, mais formidáveis. Ele tem uma teologia muito concisa, mas ele usou um argumento para o tricotomismo que é uma loucura. Uma loucura. Irineu disse, olha que interessante, Irineu disse que o descrente tem corpo e alma, mas não espírito. Mas o crente tem corpo, alma e espírito. Por quê? Porque da perspectiva de Irineu, só a partir do momento em que uma pessoa teve uma experiência de conversão, então ela foi beneficiada com o espírito, né, que de alguma forma vai intermediar esse relacionamento com Deus. Mas só o descrente tem corpo e alma. Que doideira, né?
Então, quanto mais se parte o ser humano, mais complicado fica. A Bíblia, no final das contas, ela apresenta uma posição muito simples. Material e imaterial. Material e imaterial. Né? Não é tão difícil. Quanto mais se divide o ser humano, mais complicado ficam as coisas. Vini, pode falar. Parece, né? Interessante. Pode ser. Eu não sei responder ao certo, né? Mas, de alguma forma, pode ser. Né? Porque alguma coisa tem que ir para o purgatório. Ficar lá. Se alma, se espírito, alguma coisa tem que ser purgada, né? E a parte material do homem, né? Mas é complicado, né? Vamos lá, então. A Bíblia usa a palavra alma e espírito de forma intercambiável para designar o elemento imaterial do homem. Então, Hebreus capítulo 12, verso 23. Quem achou pode ler. Olha que interessante, existem espíritos no céu, de justos aperfeiçoados. Quem são esses espíritos no céu? Tem alguém que tem uma tradução diferente ou segue a mesma linha? Segue a mesma linha, né? Qual que é a nossa teologia a respeito da vida após a morte? Quando uma pessoa, então, ela morre, né? E, enfim, o seu corpo, né? A parte imaterial, ou a parte material do ser humano, ela perde todas as suas funções, então a sua parte imaterial vai para o paraíso. Lembram do ladrão na cruz. Ainda hoje você estará comigo no paraíso, né? Aqui então é dito que existem espíritos aperfeiçoados de justos no céu. Por aí, ok. A gente sabe disso. Ninguém fica dormindo aqui, que nem a teologia do sono da alma. Existe adoração na glória agora. Aqueles que partiram e estão com o Senhor, estão adorando ao Senhor. E de acordo com Hebreus, são espíritos. Agora, vamos lá para Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vamos ver. Quem achou de ler aí para nós? Apocalipse 20, verso 4. Olha aí, que coisa interessante. Hebreus vai dizer que são os espíritos dos justos, né? Apocalipse vai dizer que são o quê? As almas dos justos. Ou então nós entendemos que espírito e alma são sinônimos, ou então nós vamos entender que lá no céu tem um grupo de espíritos e um grupo de almas. Como é que a gente define isso aí? A posição dicotomista, né? Para o tricotomista, corpo, alma e espírito são coisas diferentes. Agora, para o dicotomista, alma e espírito é a mesma coisa, né? Então, quando o corpo ele permanece aqui, o que parte é alma e espírito. Ou alma ou espírito, né? A parte a alma na verdade, essas duas palavras, elas são usadas como sinônimos para se referir a uma coisa só. O ponto aqui, ó, o ponto é assim, a gente pode ter alguma teoria que nós tomamos como tradição por aí afora, né? O ponto aqui é o que está fundamentado na Escritura, que nós acreditamos que é a palavra de Deus e a revelação dele para nós, né? Nós vimos agora que um autor, que é o autor de Hebreus, diz que quando alguém morre, o espírito vai para a glória, ok? E nós vimos em Apocalipse que João disse que é a alma que está na glória. Qual dos dois está errado? Não é? Qual dos dois está certo? Acreditamos que os dois. Então, por isso que nós entendemos que alma e espírito são sinônimos. E se refere à parte imaterial do homem. Pastor, onde está localizada a razão no homem? Na alma ou no espírito?
Onde está localizada as emoções? Qual que é a sede das emoções? Qual que é a sede da razão humana? Nós respondemos que é a parte material. Quer usar espírito? Ok. Quer usar alma? Ok. O que a gente precisa entender é que na linguagem bíblica, alma e espírito são usados como sinônimos, né? Então, assim, dá para refletir, enfim, considerar uma série de possibilidades fora da Escritura Sagrada, mas aí eu já acho um pouco complicado, porque senão, se você desconsiderar a Escritura Sagrada, você abre possibilidade para 1 milhão de teorias, 1 milhão de teorias. Então, assim, eu acho mais seguro permanecer na Escritura, né? Então, assim, em relação a isso que o irmão Pedro falou, né, realmente eu não tenho resposta para dar. A biologia pode ter uma resposta, né, a física pode ter uma resposta, né, enfim, dá para responder isso de uma perspectiva de reencarnacionismo, mas tudo fora da Escritura Sagrada. Por isso que eu prefiro permanecer aqui, né? Então, faço como Lutero disse, né, conduz meu pensamento cativo, né, preso à Escritura Sagrada, isso dá mais segurança. Alguém perguntar alguma coisa aqui? Irmão Edson, pode perguntar. Mas é o que a Bíblia ensina. O que a gente entende é que existem dois momentos, né? Quando uma pessoa ela morre, então nós devemos lembrar da narrativa do rico e do Lázaro, né? Quando uma pessoa crente morre, vai para o seio de Abraão, que é sinônimo de paraíso. A pessoa então ela vai para a glória. Hebreus capítulo 12, espíritos dos justos aperfeiçoados, né? Uma pessoa morre, então ela vai para a glória em espírito ou alma, use o termo que quiser, o corpo permanece aqui. Uma pessoa descrente, quando morre, ela vai para o inferno, em espírito ou alma, o corpo permanece aqui. Mas haverá, segundo a Bíblia, no futuro a ressurreição dos mortos, que é o que nós aguardamos. Então, quando houver a ressurreição dos mortos, tanto o espírito ou alma dos crentes quanto dos descrentes se unirão novamente aos seus corpos. Então haverá o juízo. Lembra do juízo? Haverá o juízo final. O juízo final é a sentença de Deus para todos os seres humanos. Eles estarão reunidos em seus corpos, né? Almas ou espíritos reunidos em seus corpos para receber o juízo. Aqueles que são crentes no Senhor Jesus, eles então serão conduzidos para o estado eterno, para uma vida eterna de alegria, de gozo, ao lado do Senhor, com seus corpos transfigurados. Lembra que o apóstolo Paulo usa essa expressão? O que é corpo transfigurado? É o corpo que ele é beneficiado pelo poder divino, onde toda a influência do pecado é retirada. Então é um corpo que não envelhece mais, é um corpo que não adoece mais, é um corpo perfeito. Esse é o corpo transfigurado. Então, na ressurreição dos mortos, quando alma ou espírito se unir ao corpo material, o ser humano nunca mais será indivisível, nunca mais. Essa divisão só acontece por conta do pecado. A morte, ela é consequência do pecado. Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Se Adão não tivesse cometido o pecado no Éden, não haveria essa divisão temporária. Então, o que nós falamos é que há uma divisão temporária por conta da morte. Quando a morte, então, ela faz parte da experiência humana, então essa divisão ela acontece temporariamente. O corpo fica e a parte imaterial vai.
A mesma coisa se refere ao descrente. O descrente no futuro vai ser reunido ao seu corpo, a alma do descrente, será julgado pelo Senhor, será condenado, porque não creu no Evangelho, não creu no Senhor Jesus, e ele então irá definitivamente para o inferno, com o corpo. Um corpo preparado, como o irmão Edson diz, um corpo preparado para sofrer eternamente no fogo do inferno, né? É terrível. Então, irmão Rogério e depois o irmã Irene. Pode falar, meu irmão. É perfeito. É perfeito, né? A punição ela vai ser eterna, né? Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Daniel é espetacular, né? É isso mesmo. Irmã Irene, pode falar. Sim, sim. Que interessante. Ah, sim. Onde é o céu do cachorro? A resposta da irmã Irene foi perfeita, né? A Bíblia, ela trata da composição do ser humano. Nós não encontramos textos que tratam a respeito de animais. Por quê? Porque, de uma perspectiva divina, o centro da narrativa bíblica é o ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor, mas eu quero saber da alma dos animais. A Bíblia não fala. Quando o animal morre, para onde vai a alma dele? A Bíblia não fala. Né? A gente sabe que existem espíritos de justos aperfeiçoados, não espíritos de gatos aperfeiçoados. Né? Pode falar, minha irmã. Isso. O que a gente precisa fazer é o seguinte, talvez, não vou entrar nisso porque daí já é especular demais, mas o que eu posso falar? Que o animal ele deve ser tratado com respeito porque ele faz parte da criação de Deus. Né? Alguns animais, de uma perspectiva bíblica, eles são domésticos, né? E outros animais eles foram criados para o alimento do ser humano, né? Para o alimento humano. Né? Então, devemos tratar com respeito. Até os animais que são mortos para o nosso alimento, eles não devem ser desrespeitados, mutilados. A gente vê pessoas fazendo isso aí, né? Tem vídeos na internet de pessoas maltratando animais, e isso não é bom. Devemos tratar com respeito, né? Até o animal que faz parte do nosso consumo deve ser tratado com respeito. Eu não vou pegar uma vaca, né, um boi, e vou cortá-lo, mutilá-lo, expô-lo a um sofrimento eterno só por conta do argumento de que ele vai fazer parte da minha alimentação. Não devemos fazer assim, né? Agora, em relação a essa parte do animal, né, para onde a alma dele vai, a Bíblia não diz, e onde a Bíblia se cala, eu me calo. Né? Se nós não encontramos informações a respeito disso, é porque Deus ele não quis dar explicações a respeito disso. Então, especular sobre isso é ir além daquilo que Deus ele espera de nós. A gente deve se concentrar na nossa experiência humana, né? E tratar os animais com todo respeito, né? Vamos ir um pouco mais adiante. Céu do cachorro é interessante, né? Que coisa, né? Céu do cachorro, né? Vamos lá. Ao falar do relacionamento entre homem e Deus, especialmente no que diz respeito à adoração, os escritores bíblicos usam tanto a alma como o espírito. A gente adora a Deus com o quê? Alma ou espírito? Não é? Como que os autores bíblicos, eles
usaram, né, esses termos. Então, quem pode abrir em Lucas capítulo 1, verso 46, diga amém. Quem pode? Nossa irmã Jaira. E quem pode abrir em Marcos capítulo 12, verso 30? Então, irmã Jaira, Lucas capítulo 1, do verso 46 ao 47. Irmãos, vejam esse cântico de Ana. Ou melhor, de Maria, né? Preste atenção, vai lá. Então, da perspectiva de Maria, nós adoramos com alma ou espírito? Com os dois. Ela vai dizer que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, da perspectiva de Maria, alma e espírito, sinônimos, diz respeito à parte imaterial do homem, né? Will, pode falar. Uhum. É o paralelismo hebraico, né? Paralelismo hebraico. Hã? Sim, e assim, isso para nós, na verdade, não deve ser algo, enfim, é estranho, né? Mas eu acredito que facilita muitas coisas. Eu quero conduzir aqui ao fim. Para os irmãos ficou claros, aqui com base na Bíblia, de que alma e espírito é a mesma coisa? Deu para ficar claro? Né? E que quanto mais se parte o homem é partido em 3, corpo, alma e espírito. O homem é partido em 4, que nem Jesus falou. Alma, corpo, força e mente. Quanto mais se parte, pior fica. E o objetivo, né, desses autores não é apresentar uma divisão do ser humano. Quanto mais termos nós encontramos, o propósito é de exagero, é de hipérbole, né? E é melhor entender que o ser humano ele é composto de parte material e imaterial. Quando o corpo morre, a parte imaterial deixa o corpo temporariamente. E o que é interessante a gente frisar, irmãos? Que essa separação temporária não fazia parte do programa original de Deus. Deus ele cria o homem para ser um todo indivisível. Só há essa separação temporária por conta da interferência da morte na experiência humana. E a morte é a consequência do pecado. Então, quando nós iremos morrer, mas quando então nós formos ressuscitados no futuro, transfigurados e preparados para habitar eternamente com o Senhor, nunca mais haverá essa separação. O ser humano será de maneira definitiva um todo indivisível, né? Só para finalizar, tem essa posição que ela é defendida e que, ao meu ver, ela é a que traz equilíbrio para a nossa compreensão, que é a posição da pessoa total. Posição da pessoa total, né? Então, a gente tem teólogos como Erickson, né? E como o Heckman, né? Que é um teólogo presbiteriano. Eles preferem evitar esses termos dicotomismo, tricotomismo. Esses teólogos eles preferem evitar porque eles entendem que, na verdade, esses termos eles enfatizam a divisão do ser humano. Quando, na verdade, a Bíblia, ela o tempo todo enfatiza a unidade do ser humano. Né? Então, como que eles trabalham? Né? O Erickson ele fala do ser humano como uma unidade condicional. E o Heckman ele fala do ser humano como uma unidade psicossomática. Os dois entendem que o ser humano ele é composto de parte material e imaterial. Não há erro nisso, né? Mas eles evitam usar o termo dicotomista e tricotomista porque enfatiza o corte, enquanto a Bíblia enfatiza a unidade, né? O objetivo deles, ao rejeitar designações como dicotomia e tricotomia, é fazer mais justiça à doutrina bíblica que apresenta o homem como um composto unitário de um elemento material e outro material. O Heckman diz que o homem é uma pessoa que pode, contudo, ser vista de dois ângulos, como, por exemplo, uma moeda.
Não é verdade? A gente não divide uma moeda, mas a gente sabe que uma moeda, ela tem cara e coroa. É um único elemento, mas que pode ser visto de dois ângulos. De dois ângulos, né? Então, da perspectiva do Heckman, o ser humano ele é assim. E o Erickson argumenta que o elemento espiritual e o físico nem sempre são distinguíveis, pois o homem é um ser unitário. Assim não há conflito entre a natureza material e a imaterial. Esse composto, porém, pode ser dissociado. E essa dissociação acontece com a morte. Eu finalizo a nossa aula hoje com 2 versículos bíblicos que vão na contramão, às vezes, da própria dicotomia. Porque, às vezes, o escritor do Antigo Testamento, o escritor bíblico, ele vai dizer que aquilo que pode ser feito com a alma também pode ser feito com o corpo. E aí, a conclusão que nós chegamos é que, de uma perspectiva bíblica, o homem ele é mais unitário do que a gente imagina. Então, olha que interessante. Salmo 63, verso 1. O salmista diz, ó Deus, Tu és meu Deus, eu te busco ansiosamente. Ele diz aqui, a minha alma tem sede de Ti. Ok, ele vai dizer, a minha parte imaterial tem sede de Ti. Mas ele conclui dizendo, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Então, o salmista, ele quer dizer o quanto ele deseja a Deus. Então, ele vai dizer que tanto a alma quanto o corpo desejam a Deus. Agora, aqui não é sinônimo entre alma e espírito. Agora, aqui é quase que sinônimo entre alma e corpo. De tão unitário que o ser humano é. Eu desejo a Deus com a minha alma e com o meu corpo. Agora, olha que interessante. Salmo 73, verso 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. Literalmente, íntimo aqui é rim. É rim. Quem tem rim aqui, diga eu. Glória a Deus, né? O que o salmista está dizendo aqui, irmãos, é que ele vivenciou uma experiência tão forte de amargura. No hebraico, literalmente, está escrito fisgada no rim. Quem já sentiu uma fisgada no rim? É como se fosse aquela pedra no rim, né? Ele sentiu uma experiência tão intensa de amargura que doeu o rim. Então, note como o ser humano é tão unitário, que aquilo que às vezes nós sentimos na alma, o nosso corpo também sente. A psicologia chama isso de somatização, né? Quando uma pessoa fica muito ansiosa, muito preocupada, quando uma pessoa não dorme direito por conta dos problemas, o seu corpo também responde, às vezes com úlceras, não é verdade? Muitos problemas graves, doenças, elas são uma resposta àquilo que acontece na alma. Por isso que é difícil a gente dividir o ser humano. Ele é unitário. Unitário, né? Então, se alguém perguntar para você, coloca para mim aí, Rafa, a leitura que a gente fez no início aí. A irmã Regina escolheu uma leitura, junto, não sei se foi a irmã Regina ou a Amanda, mas uma leitura que está perfeita, dentro daquilo que nós estamos falando aqui. A primeira leitura que a gente fez juntos. Se alguém perguntar para você, você é dicotomista ou tricotomista? O que você vai responder? O que eu aconselho? Eu aconselho você responder assim, olha, eu acredito que o ser humano, de acordo com a Bíblia, ele tem parte material e imaterial. Você pode dizer também que alma e espírito são sinônimos, como a gente viu aqui. Mas você também pode responder, olha, ao meu ver, eu acredito que o ser humano, ele é um todo. A Bíblia se refere ao ser humano não dividido em partes, mas sempre unindo, seja corpo ou seja alma e espírito. Haverá uma separação temporária, onde a parte material fica e a imaterial vai. Mas no futuro, quando houver a ressurreição dos mortos, isso nunca mais vai acontecer. Ao meu ver, tricotomismo não dá para sustentar. Tá? Agora, olha o que nós lemos aí no início, irmãos. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo.
objetivo do salmista é apresentar uma divisão, onde cada elemento do ser humano cultua de uma forma? É o ser humano todo. Nós adoramos a Deus com a nossa parte material e adoramos ao Senhor com a nossa parte material, que estão extremamente conectadas. Conectadas, né? A minha alma nela, o meu coração, o meu corpo cantam, né? Olha que interessante, coração e corpo cantam. Você já viu um coração cantando? Pois é, né? Olha que interessante, o corpo pede, né? Mas olha, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria. A gente sabe que de uma perspectiva biológica, coração não tem boca, né? Uma perspectiva fisiológica, né? A anatomia. O coração tem boca, né? Mas o que o salmista está dizendo aqui é que nós cantamos a Deus com todo o nosso ser, né? Com todo. O ser humano é uma pessoa total, né? Então, hoje eu li um trabalho do professor Tiago Abdala, do pastor Tiago Abdala, onde ele fez um estudo de antropologia nos Salmos, né? E a conclusão dele é essa mesma, do Heckman, né, do Erickson, que termos como dicotomia e tricotomia mais atrapalham, né, a proposta bíblica, né, que apresenta uma unidade do ser humano, né? Amém, meus irmãos?